Hoje eu quero ler com vocês em Efésios no capítulo 6, versículo 17, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Pode fechar seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui nesta manhã. Eu sei que o Senhor preparou este momento, eu sei que o Senhor preparou este dia para que juntos estivéssemos aqui, para que o Senhor pudesse falar aos nossos corações. E mais uma vez eu oro, mais uma vez eu peço: Deus, haja com liberdade neste lugar, fale aos nossos corações, toca as nossas vidas, não permita, Deus, que a gente saia da mesma forma que entramos. Queremos conhecer melhor o Teu coração, queremos receber revelação da Tua palavra, queremos ser tocados, mudados e transformados pelo Senhor nesta manhã. Haja com liberdade neste lugar, nós abrimos os nossos corações para o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é maravilhosa. Então, nós estamos falando sobre a armadura de Deus, essa armadura que está disponível para mim e para você, para que todos nós, para que a gente esteja preparado para essa batalha que vamos enfrentar contra o diabo. E nas semanas passadas nós falamos já sobre alguns utensílios que o apóstolo Paulo vai citar aqui, dessa armadura que a gente pode colocar sobre as nossas vidas. Falamos sobre o cinto da verdade, falamos do escudo da fé, falamos dessa sandália que calçamos os nossos pés com o evangelho da paz, da couraça da justiça. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o capacete da salvação. Acredito que a interpretação ou aplicação, o ensino, a verdade espiritual que o apóstolo Paulo está tentando transmitir e passar para essas pessoas, não é tão difícil, acho que, de descobrirmos assim, porque se olharmos para essa figura aqui, capacete da salvação, capacete, para o que serve um capacete? O capacete, ele só tem uma função, você só guarda uma coisa dentro do capacete, que é a tua cabeça. Mas na verdade o apóstolo Paulo não está falando da cabeça em si. O que será que o apóstolo Paulo está tentando falar? A verdade espiritual que ele está tentando ensinar aqui, eu creio que ele está falando sobre pensamento, eu creio que ele está falando sobre aquilo que está dentro da nossa mente, eu creio que ele está falando sobre o nosso cérebro, os pensamentos do cristão, sobre termos a nossa mente guardada, termos a nossa mente blindada, termos os nossos pensamentos blindados. Acredito que seja sobre isso que ele está tentando falar e comunicar para essas pessoas. Ele fala sobre esse capacete da salvação, e esse capacete da salvação de alguma forma vai nos proteger. Esse capacete da salvação de alguma forma vai blindar as nossas vidas e nos livrar do mal. Como é que isso nos protege? Como é que esse capacete nos guarda e nos livra do mal? Para a gente entender um pouquinho do que está sendo falado aqui, porque ele fala sobre capacete da salvação, então a gente precisa falar um pouquinho de salvação, para que a gente consiga compreender a lição que ele está tentando nos passar aqui. Nós já falamos, eu já falei com vocês nas outras mensagens a respeito de salvação um pouco, quando falamos da couraça da justiça, por exemplo, que fomos feitos justos por meio da fé em Cristo Jesus, fomos justificados, fomos salvos, por causa do sacrifício de Jesus por nós. Mas eu quero falar, talvez você não saiba disso, mas o aspecto salvação, ele nem sempre aparece da mesma forma na Bíblia. Quando você lê a Bíblia em diferentes passagens, você vai ver falando sobre salvação, só que algumas vezes não significa a mesma coisa, porque eu não sei se você sabe, salvação tem tempo. Salvação, existe a salvação no passado, existe salvação no presente, e existe uma salvação futura. E a Bíblia tem muitos textos que vai falar sobre isso. Por exemplo, o que é a salvação no passado, no tempo passado? Eu fui salvo. Na teologia a gente vai falar que isso, o que é? É justificação. Eu fui salvo, fui justificado. Eu já fui, passado. A gente falou sobre isso na couraça da justiça. No presente, o que é?
eu estou sendo salvo. Isso existe, Gui? Sim, existe sim. A gente chama isso de santificação, ou seja, eu estou sendo salvo, eu estou sendo livre de mim mesmo nessa jornada, nessa caminhada, após ter sido salvo, alcançado, justificado pelo Senhor. Agora existe uma caminhada, na verdade. Salvação na vida do cristão, ela é progressiva também, ela acontece no momento que eu aceito a Jesus, eu fui salvo, mas ela continua acontecendo todos os dias, que nós chamamos de santificação. Nós estamos neste caminho, estamos sendo salvos todos os dias de nós mesmos, das nossas escolhas, das nossas decisões. A Bíblia também vai falar de uma salvação que é futura. Quando a Bíblia fala dessa salvação que é futura, em muitos textos da Bíblia vai falar, o termo que vai usar ali, vai dizer esperança da glória. Essa salvação futura, esperança da glória. O que seria essa salvação futura, Gui? Se eu já fui salvo, se eu estou sendo salvo, serei salvo ainda? Sim, a Bíblia em muitos lugares vai falar sobre isso. Na verdade, a salvação completa, a obra completa de Deus nas nossas vidas, está reservada para essa salvação futura, que na verdade vai acontecer quando todos nós formos levados, quando nós ressuscitarmos, quando nós estivermos com Deus, para vivermos com Ele por toda a eternidade. É só nesse momento que essa salvação que é futura vai se concretizar e acontecer nas nossas vidas. Fomos salvos, estamos sendo salvos, e um dia seremos salvos ainda. E eu acredito que o apóstolo Paulo, quando ele está falando aqui sobre o capacete da salvação, eu acredito que ele esteja falando sobre essa salvação futura. Acredito nisso porque eu não acho que ele iria repetir a mesma coisa, já que ele já falou dessa salvação que já aconteceu ao ser justificado. Ele já falou sobre essa justificação, né? Essa salvação que acontece todos os dias. É Cristo em nós, que o cristão vai sendo mudado e vai se aperfeiçoando e começa a parecer mais com Jesus. E eu acredito que para completar o que ele está tentando falar comigo e com você e com aqueles irmãos, seja a respeito dessa salvação que é futura, que ainda vai acontecer. O próprio apóstolo Paulo, na verdade, ele fala muito sobre isso. Em várias cartas que ele escreve, a gente vai ver que este é um grande tema. Ele fala muito sobre isso, ele fala muito a respeito desta salvação futura, dessa esperança da glória, né? O fato de esperarmos até o dia em que seremos salvos por completo, estaremos no céu e passaremos toda a eternidade com o nosso Deus, né? Então, acho que para entendermos o que significa, na verdade, esse capacete da salvação, ou quais são os benefícios, ou como que isso nos guarda, como que isso nos livra, eu acho que precisamos ler alguns textos que o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Não apenas ele, nós vamos ler vários textos aqui, mas vários dos textos que vamos ler, o próprio apóstolo foi quem escreveu. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, que dia que é esse? É o dia da volta do nosso Senhor, o dia que ele está falando sobre essa salvação futura, quando Jesus voltar e a sua igreja vai ser levada para que a gente passe toda a eternidade com o nosso Deus. Dia do Senhor vem como um ladrão de noite, ou seja, não vai avisar ninguém, é como um ladrão que vem e não bate, não toca a tua campainha e diz: olha, vim fazer um assalto hoje na tua casa, abre aqui para mim. Não, geralmente eles entram escondido, não avisa, chega de surpresa e te pega lá de surpresa, né? E dos versículos de 6 a 10 vai dizer o seguinte: assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, ou seja, que andamos na luz, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós,
para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele está falando aqui sobre essa salvação que é futura, e ele vai dizer o seguinte: olha, vocês devem tomar este capacete, que é a esperança da salvação. A esperança da salvação é algo futuro, porque eu só espero aquilo que não aconteceu. Eu preciso ter esperança, por quê? Porque é algo que ainda vai acontecer. Ele está falando sobre essa glória futura, ele está falando sobre essa salvação que ainda vai acontecer para aqueles que servem a Deus. Agora, qual que é a importância de falarmos sobre isso? Qual que é a importância de falar sobre essa salvação futura? Qual que é a importância de falarmos sobre vivermos toda a eternidade com o nosso Deus? Gui, eu já fui salvo, eu estou salvo, estou sendo salvo, Deus está mudando a minha vida, está tudo certo, eu não quero pensar nestas coisas futuras, né? Mas eu acho que para entendermos aqui o que o apóstolo está tentando comunicar, é importante a gente olhar alguns textos, porque na verdade ele está falando sobre essa proteção, ele está falando sobre esse capacete por um motivo. Se ele está falando sobre que eu e você devemos colocar um capacete da salvação, que isso vai guardar as nossas vidas, então, de alguma forma, de alguma maneira, eu vou ser atacado, e eu preciso colocar esse capacete para estar guardado. Tem algumas passagens que nos ajudam a entender um pouquinho melhor, talvez o que significa esse capacete da salvação e como isso blinda as nossas vidas. Em Mateus, no capítulo 24, né, aqui Jesus falando ali o sermão profético, escatológico, Jesus falando a respeito dos últimos dias, Jesus falando a respeito de sua volta, ele traz aqui algumas verdades que eu acho que nos ajuda a compreender o que nós estamos falando aqui. Diz assim, Mateus 24, de 3 a 13, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sobre o que Jesus está falando a respeito desta salvação, que é futura, que ainda não aconteceu, mas é muito interessante a forma que Jesus coloca aqui nesse sermão, porque ele está falando a respeito de uma salvação futura, ele está falando deste grande dia. Os discípulos perguntam e dizem: mas qual é esse dia? E aí Jesus diz: não, ninguém sabe nem a hora, nem o dia, né? Ninguém sabe de nada. Mas aí Jesus começa a falar algumas coisas, ele vai dizer: olha, mas vocês precisam saber de algo, vocês vão ouvir rumores de guerra, vocês vão ver que nação vai ficar contra a nação, vocês vão ver que haverá muita tribulação, vocês sofrerão perseguições, alguns até serão mortos. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, a coisa vai ficar difícil. Jesus diz: todas estas coisas antecedem, todas estas coisas vão acontecer, e na verdade deve ser um apontamento para vocês de que o grande dia do Senhor está próximo, está chegando. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é que Jesus estava tentando falar com aquelas pessoas? O que é que Jesus estava comunicando àquelas pessoas? Jesus estava de forma clara dizendo o seguinte: meu querido e minha querida, deixa eu te dizer uma coisa, existe uma salvação que é futura, existe o dia do Senhor, existe um lugar que está preparado e reservado para todos aqueles que creem em Deus, e esse lugar é maravilhoso, não haverá choro, não haverá lágrimas, mas ele avisa os irmãos e diz o seguinte: olha, mas aqui, enquanto nós
estivermos aqui, haverá guerras, é nação contra nação, é tribulação, alguns serão mortos, muitos serão perseguidos. E aí ele fala sobre perseverança, ele diz, olha, mas aquele que perseverar, esse sim será salvo, esse sim vai chegar lá. Agora, só é necessário perseverança para momentos difíceis. Aqui está fácil, você não precisa, é gostoso, é leve. Nossa, você precisa de uma perseverança, preciso resistir, preciso ficar firme. Se é bom, você está lá toda hora, está fácil. Você não precisa perseverar para comer uma comida gostosa, você precisa perseverar para comer uma salada. Enquanto a comida gostosa está do lado, eu não vou comer, eu vou continuar, eu vou insistir nessa dieta aqui. É assim, e na verdade é a mesma coisa que Jesus estava falando aqui, olha, dias difíceis vocês vão enfrentar. E eu acredito que o que está por trás também da mensagem do apóstolo Paulo é exatamente isso aqui, sabe? Porque existe um evangelho que é pregado e muitas pessoas têm a falsa ideia de que, eu aceitei a Jesus, eu fui salvo, estou sendo salvo agora, os problemas acabaram, agora as tribulações acabaram, agora a minha vida está tudo certo, vai dar tudo certo, agora o inimigo não pode chegar nem perto de mim, agora eu não vou viver mais nenhuma lágrima, agora a minha vida vai ser perfeita aqui, porque eu ando com Deus. E o próprio Jesus vai dizer para aquelas pessoas, não se enganem, na verdade dias difíceis estão por vir. Aqui nessa terra muitas vezes as coisas ficam difíceis, às vezes a gente chora, às vezes a gente passa por momentos extremamente complicados. Ele está falando de guerra, e se a gente for olhar para isso aqui, na verdade muito do que estamos vivendo é exatamente isso, é guerra, é uma loucura, é pandemia, é o ódio no coração das pessoas, um matando ao outro a preço de nada. E Jesus está dizendo, olha, e será salvo, e terá salvação futura, estará na presença do Pai para sempre aqueles que perseverarem. Se não perseverar, não vai chegar lá. E ele diz o seguinte, olha, por causa destas coisas, o amor de muitos vai se esfriar. Ou seja, pessoas vão desistir no meio do caminho. Ou seja, por causa da situação difícil que está vivendo, por não compreender, por olhar à sua volta e dizer, Deus, se o Senhor estivesse comigo, eu não estaria vivendo isso aqui. E pelo fato de estar cansado e de já ter caminhado um tempo e de sofrer e de chorar, Jesus diz, olha, alguns vão abandonar, a fé de alguns vai esfriar, o amor de alguns vai esfriar, e ele diz, está reservado este lugar, a eternidade, para aqueles que perseverarem, para aqueles que continuarem. E na verdade aqui é uma lição para mim, para você, e você precisa saber disso. A gente não pode tirar do nosso foco sobre o que o apóstolo Paulo está falando aqui, porque ele está falando de guerra, ele está falando de soldado, ele está falando de armadura. Qual é a lição que o apóstolo Paulo está tentando me ensinar? Ele está tentando te ensinar o seguinte, meu amigo, é guerra, é capacete na cabeça, porque o inimigo vai vir e vai tentar te destruir, o inimigo vai vir e vai tentar te desanimar, o inimigo vai levantar circunstâncias para te deixar abatido e triste, mas se você perseverar, se você continuar, se você viver pela fé e não por sentimentos, e olhar à sua volta as circunstâncias e as coisas que acontecem, e você continuar, ele vai dizer, para esses a salvação está garantida, essa salvação futura, em que eu e você estaremos por toda a eternidade com o nosso Deus, neste lugar que não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais guerras, não haverá mais sofrimento, mas eu e você precisamos perseverar. Sobre isso que o apóstolo Paulo está tentando ensinar e falar. Eu acho que ele está tentando talvez desmistificar, porque algumas vezes temos essa falsa ideia de que tudo vai ser perfeito, de que a nossa vida com Deus, a gente não vai sofrer nada e passar por momento nenhum difícil, de que se isso está acontecendo é porque Deus não está conosco. E o apóstolo Paulo vem dizer, não, você está com Deus, você está revestido com a armadura de Deus, mas mesmo assim, você precisa entender, você está numa batalha, você está numa guerra, você é um soldado de Deus aqui nessa terra, e eu e você precisamos entender isso. Tem outros textos que vai falar sobre isso, e vai nos ajudar a compreender, talvez o que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar aqui. Por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 32, diz assim, apóstolo Paulo dizendo,
Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se eu não tivesse certeza, se eu não tivesse convicção que um dia eu vou ressuscitar, que existe essa salvação futura reservada para a minha vida, de que adiantaria? Ele fala sobre lutar com feras em Éfeso, ele fala, de que me aproveitaria isso? Ou seja, ele está dizendo, eu me dediquei, eu preguei, eu fiz tantas coisas, eu suei, eu sofri, eu apanhei, de que me adiantaria se na verdade a minha vida terminasse ali? É mais fácil morrer. Se eu pensasse que a minha vida ela só se dá aqui nessa terra e daqui a alguns anos eu vou morrer, vou entrar no caixão e tudo acabou, de que adianta eu entregar a minha vida? De que adianta eu pregar o evangelho? De que adianta viver em integridade? De que adianta viver a minha vida para Deus? Ele está dizendo, eu só vivo desta maneira por causa da certeza desta salvação. Eu só vivo desta maneira porque eu sei que um dia, assim como Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei com Ele. Eu só vivo desta maneira porque eu sei que na verdade a morte para mim e para você não é o fim. Na verdade, para aqueles que servem a Deus, a morte é o começo, é o princípio de todas as coisas. Nós somos seres eternos. O nosso corpo não é corruptível, a nossa carne destrói, a nossa carne morre, vai para um caixão, mas o nosso espírito não morre, nós somos eternos. E aí quando nós temos essa perspectiva, esse olhar, aí sim faz sentido vivermos para Deus, andarmos com Deus, não fazermos a nossa vontade, sacrificar as nossas vontades, andarmos com Deus, porque na verdade isso aqui é passageiro, não termina ali. Gui, mas eu quero fazer o meu sonho, a minha vontade, porque daqui a pouco, que eu já tenho 50, 60, 70, eu vou morrer, daqui a pouco a vida acabou, deixa eu fazer o que eu quero. Mas quando eu não tenho essa perspectiva, quando eu entendo que eu sou um ser eterno, quando eu entendo que existe uma salvação futura que está preparada para mim, eu quero viver para Deus todos os dias, eu quero obedecer a Deus todos os dias, eu quero viver aquilo que Ele tem preparado para a minha vida, porque isso aqui é só o começo de uma eternidade que Ele tem preparado para as nossas vidas. Essa salvação futura está reservada para mim e para você. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 6 a 10, diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Versículo 14 diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: este nosso corpo, ele é corruptível. Ele está dizendo, olha, nós muitas vezes podemos ficar até desanimados, mas não vamos ser destruídos, não vamos deixar que isso abale e destrua as nossas vidas, porque ele está dizendo, olha, esse corpo ele é corruptível, o inimigo pode vir, pode se levantar, a gente pode chorar e pode sofrer e dizer, meu Deus, quando é que tudo isso vai acabar? Mas ele está dizendo o seguinte, olha, o meu homem interior, o meu espírito, isso sim é incorruptível, o diabo não pode tocar, o diabo não pode roubar aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Eu posso chorar, eu posso sofrer, eu posso viver momentos difíceis nessa vida, mas uma certeza eu não posso perder: existe um lugar que está reservado para mim na glória, existe uma salvação que é futura, este lugar maravilhoso que não há choro, não há tristezas, não há doença. Por mais que enquanto eu vivo aqui eu sofra, o que me guarda, o que blinda a minha mente é a certeza de que um dia tudo isso vai acabar.
Versículo 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que ele está dizendo para mim e para você é o seguinte: não coloque os teus olhos naquilo que é passageiro, não coloque os teus olhos naquilo que fica aqui, não coloque os teus olhos nas coisas, não coloque os teus olhos nos problemas, não coloque os problemas nas tuas lágrimas, porque ele vai dizer o seguinte: isso aqui é passageiro, a tua lágrima um dia vai cessar, a doença um dia não vai existir mais, as tristezas um dia não irão mais existir, porque isso fica, mas o nosso espírito vive para sempre, toda a eternidade com o nosso Deus, onde não haverá mais nada disso. Que coisa maravilhosa. Paulo vai dar um conselho aos filipenses, no capítulo 4, o capítulo todo é maravilhoso, mas eu separei aqui dos versículos 6 a 8, ele diz assim: então, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, não precisa ficar ansioso, não precisa ficar tão desesperado assim, não precisa ficar tão preocupado, porque a gente fica: Deus, mas até quando? Deus, o Senhor não vai fazer, Deus, o Senhor não vai ver. Ele diz: olha, apresenta a Deus, fica tranquilo, não fique ansioso. Se tem coisas boas, nestas coisas que você deve pensar. Se existe uma verdade, ele diz: é nisso que você deve meditar e pensar. Que verdade é essa, querido? Nós já falamos aqui, a verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus, por isso que ele vai dizer o seguinte: coloque os teus olhos na palavra, coloque os teus olhos na verdade. Nós seremos tentados a olhar para um lado e para o outro e dizer: meu Deus, até quando? Mas ele vai dizer o seguinte: não precisa ficar assim desesperado, não precisa ficar assim ansioso, coloque os teus olhos aqui, confie em Deus, porque certamente aquilo que Ele tem preparado vai acontecer nas nossas vidas. O escritor de Hebreus, ele está escrevendo a judeus convertidos, cristãos, e porque nem todo judeu é cristão. Ele é judeu porque ele nasceu lá em Israel, mas ele não acredita em Jesus como Messias, não é um cristão. Ele acredita que Jesus foi um bom homem, foi um profeta, sei lá. Então ele está falando com um judeu aqui que tinha se convertido, ele está falando com um judeu que acreditava no sacrifício de Jesus, mas muitas perseguições, mas a coisa estava apertada, estava difícil, e muitos deles estavam pensando em voltar atrás. Muitos deles estavam pensando em dar um passo para trás. Puxa, esse negócio de viver pela fé, esse negócio de acreditar que Jesus pagou esse preço por nós, está difícil. A gente está sendo perseguido, a gente está sendo, tão falando mal de nós, tão atrás da gente, não deixam a gente em paz. Eles estavam pensando em voltar para a lei, eles estavam pensando em dar um passo para trás e dizer: olha, a gente vai ver como a gente vivia antes. Então o escritor aqui vai encorajar aquelas pessoas e vai dizer o seguinte, em Hebreus 6, de 9 a 12, diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes o quê? A salvação. Tem coisa melhor, a salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza
da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas de Deus. Ele está encorajando aqueles irmãos e está dizendo o seguinte: olha, não desistam, não deem um passo para trás. Ele está dizendo: olha, vocês devem continuar de forma diligente para essa plena, essa certeza da esperança. Vocês precisam ter a certeza. Esperança é o que? É algo que eu espero, ainda não aconteceu. Essa esperança não pode morrer dentro de vocês, mesmo que vocês sejam atribulados, mesmo que as coisas fiquem difíceis. Olha, continuem esperando, continuem acreditando. E aí ele vai falar, usa duas palavras aqui, ele fala fé e longanimidade. Longanimidade, fé e perseverança. Agora, por que eu preciso de fé? Se está fácil, eu não preciso de fé. Se está fácil, eu não preciso de perseverança. Se eu não estou tendo nenhuma perseguição, eu não preciso de fé e nem de perseverança. Se as coisas estão fáceis, eu não preciso perseverar e nem ter muita fé, porque está tudo certo na minha vida, está tudo ok, eu não estou sofrendo nada, não estou triste por nada, está um rio de rosas na minha vida, um mar de rosas, não tenho problema nenhum. Mas ele vai dizer o seguinte: olha, não percam a esperança. Ele vai dizer, sabe o que vai levar? Ele vai dizer o seguinte: olha, a fé e a longanimidade herdam as promessas. Que promessa é essa? Ele está falando a respeito de uma salvação futura, ele está falando a respeito de um tempo futuro, e ele vai dizer o seguinte: olha, só vai chegar lá, só vai cruzar a linha de chegada aqueles que guardarem a fé e aqueles que perseverarem. Ele está dizendo isso, sabe por quê? Porque ele sabe que os dias seriam difíceis. Ele vai dizer: continua, está difícil, continua, está dolorido, continua, está chorando, continua, está complicado, continua, guarda a fé, persevera, porque se você fizer isso, os que perseveram e os que guardam a fé, estes sim vão viver as promessas de Deus. É o que ele está tentando falar com aquelas pessoas. Eu acredito que o que o apóstolo Paulo está tentando falar, quando ele fala sobre esse capacete que blinda a nossa mente da salvação, é a respeito disso. Acredito que ele está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam proteger o pensamento, o entendimento de vocês, para que vocês não sejam enganados. Vocês são salvos, foram salvos, estão sendo salvos e serão salvos. Acredito que ele está tentando dizer o seguinte: olha, mesmo diante dos problemas, mesmo nos tempos difíceis, mesmo o inimigo se levantando e guerreando contra a vida de vocês, fica com o capacete da salvação. É isso que vai me guardar. Quando eu olhar para os problemas, quando eu olhar para o choro, quando eu olhar para a adversidade, o que é que vai me manter de pé? O que é que vai me livrar disso? E como eu vou continuar caminhando? Eu olho e não vejo Deus na minha vida, eu olho e parece que Deus me abandonou. O que é que me guarda, o que me sustenta para que eu consiga continuar? É a certeza de que tudo isso vai passar, é a certeza de que eu estou partindo para um lugar. Se eu perseverar, se eu continuar, se eu guardar a minha fé, eu vou cruzar essa linha de chegada e eu vou passar toda a eternidade com o Senhor Jesus, e neste lugar não haverá mais choro, neste lugar não haverá mais tristeza. É isso que me sustenta de pé, porque o diabo pode vir e falar: mas você está sofrendo, mas você está chorando, mas olha que situação difícil você está vivendo. Mas eu posso dizer para ele: mas é temporário, já está terminando, já está passando, já está acabando, essa vida passa rápido, mas você não pode tirar de mim aquilo que Deus me deu, a vida eterna, e eu vou passar toda a eternidade nesse lugar que não haverá mais estas coisas. 1 Pedro 5, 9, 10 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, não é só você que está sofrendo não, meu filho. Todo mundo que serve a Deus está sofrendo alguma coisa. Não foi só Paulo que tinha um cravo lá espetado nele, não. Todo cristão, o diabo está tentando de alguma forma importunar, tentando de alguma forma atrapalhar, levantar situações, deixar triste, te arrancar pessoas, traição, enfim, fazer alguma coisa para que você fique para baixo. Não é só você. Aí vai dizer assim no versículo 10: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua
para a sua eterna glória. Depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele nos chamou para a sua eterna glória. Ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Uma certeza que eu e você precisamos ter nessa vida é que estas coisas aqui desta terra não podem arrancar de nós ou nos separar do nosso Deus, que o apóstolo diz aos Romanos no capítulo 8, versículos 35 a 39, olha o que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei se você conhece alguém, eu conheço gente que tem medo da morte, porque as pessoas pensam que morreu, acabou. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: nem a morte pode me separar do meu Deus. Eu morri, na verdade eu não fui separado, eu morri, na verdade não terminou, eu morri, na verdade eu fui promovido para agora passar toda a eternidade com aquele que me criou, que me formou. Nem a morte pode, as tribulações, até a morte, que na verdade é a última coisa para nós seres humanos, né? Muitos pensam que é a última coisa, nem a morte pode me separar do meu Deus. Morreu, glória a Deus, foi promovido, hein? Morreu, cria em Jesus, meu filho, cria, então está tudo certo. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá também e vou olhar e falar: ô irmão, você está aqui. Agora ali foi tão rápido, a gente se cruzou poucas vezes, agora a gente vai ter eternidade para ficar aqui junto. Aí você vai conhecer o irmão, vai adorar Jesus junto lá, nem a morte pode nos separar. Que coisa poderosa. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então olha só o que o escritor está dizendo aqui: olha, eu e você precisamos correr essa corrida e perseverar nesta corrida, porque existe um lugar, existe uma salvação futura que está reservada para mim e para você. Continue, eu fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Os 3 tempos, salvação. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 5. João tem uma visão, e aqui vai falar muito sobre o fim dos tempos, e do julgamento, e do que vai acontecer. E aí, ali no final de Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 5, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, estas coisas passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço
faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, tudo isso aqui vai passar, meu filho. O teu choro vai passar, a doença vai passar, os problemas vão passar, as frustrações vão passar, essa terra vai passar. A palavra de Deus não passa. Nós estaremos com Ele para todos sempre, viveremos toda a eternidade com o nosso Deus. Começo de Apocalipse, ali tem 7 cartas que são enviadas a igrejas, aos anjos da igreja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja. E a mensagem ali é a seguinte: primeiro, em cada igreja você vai ver Deus ali falando o que tinha de bom naquela igreja, elogiando a igreja, elogiando as pessoas. Depois vem uma exortação daquilo que precisava ser acertado no meio daquele povo, no meio daquela igreja. E no final conclui, e é engraçado que em todas elas você vai ver que existe algo em comum. Eu quero ler para vocês, diz assim, Apocalipse 2, no versículo 4, e depois no versículo 7, aqui esta carta à igreja de Éfeso: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. E aí no versículo 7 diz assim: ao vencedor. Quem é o vencedor? É quem passa a linha de chegada, meu filho. Não vence quem parou no meio do caminho, ou seja, quem completou a carreira, quem foi até o final, mesmo com a perna doendo, mesmo ferido. Ao vencedor, aquele que chegou lá no final, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E aí a mensagem à igreja de Esmirna, que diz o seguinte, capítulo 2, versículos 10 e 11: não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo, no versículo 17, diz assim: embora contra eles pelejarei com a espada em a minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, para aquele que continuar, para aquele que chegar até o fim, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei também uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito o seu nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja de Tiatira, dos versículos 26 a 29, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A igreja de Filadélfia, Apocalipse 13, de 11 a 13: venho sem demora, diz o Senhor, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amor em movimento. Sétima carta a Laodiceia, Apocalipse 3, de 20 a 22: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei ali na sua casa, serei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amor em movimento. Ao vencedor
vencedor, ao vencedor, ao vencedor, àquele que não desistir no meio do caminho, aquele que continuar. Eu vim nessa manhã te dizer uma coisa: tá difícil, continua, meu filho. Eu vim te dizer uma coisa: tá difícil, continua. Eu vim te dizer uma coisa: tá doente, continua. Eu vim te dizer uma coisa: tá deprimido, continua. Ao vencedor, ao que cruzar a linha, está reservado toda a eternidade para mim e para você. Eu acredito que o apóstolo Paulo, quando está olhando e está imaginando essa imagem de um capacete que guarda a mente, e ele fala sobre salvação, eu acredito que ele está tentando me ensinar exatamente isso, dizendo para mim e para você: olha, meu filho, lutas vão vir. O diabo vai tentar te dizer: olha, para. Ele vai tentar te desanimar, ele vai tentar colocar pensamentos, ele vai tentar mentir para você, dizendo: Deus não está com você, não existe um lugar reservado para você. Por isso que ele diz: coloque esse capacete. O que na verdade me sustenta todos os dias é o fato de saber que existe um lugar, existe uma glória futura, existe um céu preparado para mim e para você, existe um lugar preparado para mim e para você. Isso aqui daqui a pouco passou. Então, a certeza que eu e você precisamos ter, sabe qual é? Fui salvo, estou sendo salvo, estou caminhando em direção para ser salvo, para estar por toda a eternidade com o meu Senhor. Quando o diabo te disser: vou te matar, como é que eu fico de pé diante de uma palavra assim? Pode me matar, mas se você me matar, na verdade não está sendo fim para mim, na verdade está só começando. Na verdade, essa tristeza que eu estou sentindo, nunca mais eu vou sentir. Essa aflição que eu estou sentindo, nunca mais eu vou sentir. É por isso que o crente é feliz. É por isso que o crente, mesmo no meio da tribulação, no meio do deserto, ele está celebrando. Por quê? Porque ele sabe que isso aqui é rapidinho. Ele sabe que isso aqui é passageiro. Se Deus fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. Se Ele curar, amém. Se Ele não curar, amém também. Afinal, se Ele não curar, eu vou para o lugar do melhor lugar do mundo, estar com o meu Senhor. É só assim para viver feliz e completo. Não tenho medo. Mas você precisa sair deste lugar com essa certeza. Essa mensagem que foi pregada nessa manhã é para que você saia deste lugar com essa certeza no seu coração. Gui, fui justificado, fui salvo, fui alcançado pelo sangue de Jesus. Gui, estou sendo salvo. Eu estou no processo, Gui, de santificação. Cristo em mim, todos os dias, mudando a minha vida e a minha história. Cada dia eu me pareço um pouco mais com Ele, Gui. Ele me tirou do império das trevas, me transportou para o reino da sua luz. E agora, Gui, eu estou caminhando com Ele. Todo dia eu me pareço mais um pouquinho com Ele. E Gui, eu estou esperando, Gui, porque eu estou caminhando. E meus olhos não estão aqui nestas coisas, mas eu estou olhando lá. Eu estou esperando esse grande encontro. O verdadeiro cristão, querido, ele vive com os seus olhos na eternidade. O verdadeiro cristão, ele não vive essa vida como se terminasse aqui, mas a expectativa de um encontro, a expectativa de passarmos a eternidade com aquele que nos criou, com aquele que nos formou. Se você precisa sair desse lugar com essa certeza nessa manhã, Gui, eu quero estar nesse caminho. Eu quero orar com você. Hoje a oportunidade de você pegar o teu coração e dizer assim: Deus, eu quero ser salvo, eu quero estar sendo salvo e eu quero ser salvo um dia. Sabe o que você precisa fazer? Só entregar o teu coração para Jesus. Só dizer: eu quero isso, eu aceito o sangue derramado naquela cruz por mim, que me lava, que me purifica.
Se você precisa sair deste lugar nessa manhã com essa certeza, e você não tem, eu quero orar por você. Levanta a tua mão, que eu quero orar por você nessa manhã. Abre o teu coração, entrega para Ele, diz: Deus, sou eu, eu quero sair deste lugar com essa convicção, com essa certeza. Eu quero entregar ao Senhor meu coração nessa manhã. Se você puder, no teu lugar, com o teu olho fechado, baixinho, você e Deus, eu quero que você repita essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu coração nesta manhã. Eu acredito no preço e no sacrifício do Senhor naquela cruz por mim. O Teu sangue, eu acredito que lava os meus pecados. Nessa manhã eu peço perdão pelas minhas escolhas, pelos meus pecados e pelas minhas falhas. Cobre a minha vida com o Teu sangue, cobre os meus erros e os meus pecados. Eu entrego a Ti o meu coração nesta manhã. Eu quero viver para o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor fortaleça a vida destas pessoas nessa manhã, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor dê forças para que estas pessoas continuem, perseverem, para que elas consigam também cruzar esta linha de chegada. Deus, eu creio que um dia, muitos de nós, se não todos nós, esse é o nosso desejo, vamos estar lá na presença de Deus e vamos olhar para lá e dizer: ô irmão, você está aqui também, ô irmão, bem-vindo, você está aqui também, e passaremos toda a eternidade com o nosso Senhor. Espírito Santo de Deus nos ajuda, Espírito Santo de Deus nos fortaleça todos os dias, para continuarmos, para perseverarmos, Deus, até o fim, até o grande dia, até o dia que o Senhor nos chamar, para estarmos contigo por toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus.